Sejam bem-vindos a mais um encontro virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa de Niterói. Hoje nós vamos receber Ricardo Senra, aqui do Jefa, que fará palestra com o tema Por que a raiva ainda toma conta de mim? Para darmos início ao nosso encontro, vamos então à nossa prece inicial, elevando nosso pensamento e nossos sentimentos a Deus, Jesus, nosso irmão. Vamos nos concentrar no momento presente, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos para mais um momento de estudo da doutrina espírita. Que os ensinamentos e reflexões do tema a ser abordado no dia de hoje nos faça avaliar nossas ações para que possamos, a cada reflexão, evoluir e seguir mais fortes. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, sejam muito bem-vindos, é um motivo de muita alegria, com muito prazer que me reúno aqui a vocês novamente, para falarmos sobre a nossa querida doutrina espírita, sempre à luz do Evangelho de Jesus, e espero que esses minutos que vamos passar juntos sejam produtivos, sejam úteis, tanto para mim quanto para vocês, porque sempre que a gente está falando de espiritismo, sempre que a gente está estudando a doutrina espírita, a gente está aprendendo um pouquinho, a gente está descobrindo coisas novas, está se engrandecendo e está evoluindo. Não é isso? Hoje o nosso tema é por que a raiva ainda toma conta de mim. Então, a nossa proposta aqui hoje é, à luz da doutrina espírita, principalmente com base nas obras fundamentais, saber um pouquinho mais sobre essa emoção, sobre esse sentimento que é a raiva, o que a doutrina espírita nos diz sobre esse sentimento. A raiva é um sentimento que ela pode nos trazer grandes transtornos, né? Tanto para nós quanto para o próximo. Porque na medida que nós exteriorizamos essa raiva, nós podemos cometer muitos equívocos, podemos praticar o mal, tanto ao próximo quanto a nós mesmos. Porque a raiva, sendo um sentimento que ela gera um efeito físico na gente, quando a gente sente raiva, o nosso organismo tem reações, ele produz hormônios, principalmente a adrenalina, o cortisol, a noradrenalina, que interferem no funcionamento do nosso corpo, né? E muitas vezes um ataque de fúria, de raiva, pode até mesmo causar transtornos físicos, doenças e levar até mesmo à morte devido aos sentimentos e às alterações orgânicas geradas por esse sentimento. Bem, a raiva, como todo sentimento, né, como toda emoção, ela é uma reação a um estímulo, né? A própria origem da palavra emoção, né, quer dizer movimento. Então, é um movimento que nós fazemos em direção ao exterior, né? Quando sofremos um estímulo que nos gera raiva. Esses estímulos, eles podem ter diversas origens, né? E nós vamos tratar deles aqui ao longo desse nosso estudo, né? Mas, a nível físico, ela é um sentimento que ela provoca alterações rápidas, né? A gente tem uma injeção de adrenalina, né? Esses hormônios que já falamos, e a duração disso é pequena. Então, a primeira coisa que a gente sempre ouve falar, né, quando a gente sente raiva, né, as pessoas dizem, não, conta até 10, espera um pouco, vai passar, né? Esse sentimento de raiva, porque ela tem um tiro curto, né? Essas alterações hormonais, elas duram pouco tempo, porque elas são umas reações naturais que nós desenvolvemos, né, ao longo da nossa existência, desde os primórdios, né? Nós vamos tratar disso aqui também. E essas alterações físicas, elas passam
rapidamente, né? Então, a primeira questão que a gente precisa exercitar sempre é a paciência, né? Nunca agirmos sobre uma forte emoção de raiva, né? Porque nós podemos futuramente nos arrepender profundamente desses minutos que podem trazer consequências, às vezes, irreversíveis, né? Essa raiva, ela pode variar desde uma simples irritação ou até um ataque de fúria, em que você pode praticar, causar danos tanto psicológicos, agressões verbais, morais, quanto até mesmo chegar às vias de fato e cometer um ato violento impulsionado por esse sentimento de raiva, né? A raiva, ela ocorre sempre que nós nos sentimos frustrados com alguma coisa, né? Nós somos frustrados, aí se insere também o medo, como quando nos sentimos com medo, muitas vezes a pessoa ataca por medo, né? Então, às vezes, aquela agressividade toda, na verdade, ela está ocultando o que é um medo, né? Uma frustração qualquer. Essa frustração pode ser oriunda dos motivos mais banais, né? Muitos de nós se enraivece quando seu time de futebol perde, eu sou um deles, né? Nos irritamos, às vezes, no trânsito. O trânsito é o maior laboratório da raiva, né? Como nós demonstramos ali reações instintivas, agressivas, que às vezes nem nós mesmos reconhecemos, né? E não raras vezes nós vemos acidentes de trânsito, as pessoas chegam às vezes de fato, onde brigam e depois que aquilo passa, né? Como nós dissemos aqui, aquele momento de raiva, a pessoa nem se reconhece naquela situação, né? Removida simplesmente por essa forte emoção oriunda da raiva, né? Então, como eu disse aqui, o nosso estudo sobre a raiva, né? Ele vai buscar na doutrina espírita conhecimento para nos ajudar a entender esse sentimento e responder a esse questionamento, né? Que é o tema da nossa palestra, por que a raiva ainda toma conta de mim? Então, sentimos raiva sempre que nosso ego se sente ferido de alguma forma, né? Mas aqui estamos muito longe de fazer um estudo de psicologia, né? Esse não é o nosso objetivo. Nós vamos trabalhar em cima da doutrina espírita. Então, nosso primeiro passo aqui, nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, na parte terceira, que trata das leis morais, e nós vamos falar rapidamente, né? Porque o tempo é curto, sobre algumas delas, né? A primeira delas que nós vamos falar é a lei de conservação. A lei de conservação, ela é inerente a todos os seres, não só o ser humano, né? Deus, quando cria a vida, ele concede também um instinto de preservação, porque os seres precisam viver, precisam experienciar, né? Ter as suas experiências para se desenvolver, para progredir, e Deus concede esse instinto de conservação para que não haja uma destruição prematura, né? A destruição também é uma lei da natureza, né? Mas lembrando que essa destruição é uma destruição a nível orgânico, porque o princípio inteligente, ele permanece sempre evoluindo, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês algumas questões que eu trouxe do Livro dos Espíritos, dessa parte da lei da conservação que estamos falando. Então, aqui a questão 702. É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado. Em outros, nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente, sem disso se perceberem. Então a gente vê que esse instinto de conservação, né, como disse, ele é comum a todos os seres, né, para preservar a sua existência, né?
E lá, desde a planta, né, ele acompanha toda essa evolução do princípio inteligente, né? Desde a planta, a gente já vê esse instinto se manifestando, né? A planta, quando ela busca o sol, quando ela se direciona ao sol, algumas plantas até acompanham, né, o movimento do sol, né? Outras são trepadeiras, né? Elas sobem por caules de outras árvores, por outras estruturas, buscando com isso expandir seus ramos, ter um maior nível de recebimento de luz solar. Então, embora isso seja um mero instinto, não haja um ato inteligente, é oriundo da lei de conservação, né? É comum a todos os seres. Nos animais, também, a gente vê presente lá, né? Os animais muitas vezes demonstram, né? A gente está falando sobre raiva, demonstram agressividade impulsionados por essa lei de conservação. Então, muitas vezes, eles estão buscando, com essa agressividade, preservar a sua vida, seja na luta pelo alimento, pela preservação do alimento que ele já conseguiu, seja defendendo um território, buscando preservar o seu grupo ou a sua cria, seja agredindo um competidor na questão da reprodução, né? Porque ele interpreta aquela ameaça como uma ameaça à sua lei de conservação, à medida que ele busca sempre se reproduzir. Então, a gente vê no animal também, né? Muito no reino animal, isso muito presente, né? Vemos até, estamos falando aqui principalmente de animais selvagens, né? Mas vemos até mesmo os animais domésticos, né? Quem nunca viu um cachorrinho que às vezes é muito dócil, né? Mas se a gente vai lá e tenta pegar ou mexer na comida dele enquanto ele está comendo, ele fica extremamente agressivo, impulsionado por essa lei de conservação, ainda esse instinto fortemente presente na preservação da vida e na sua própria conservação, na medida que ele se vê ameaçado quando há um envolvimento com aquela alimentação dele, né? A segunda lei que nós vamos falar aqui rapidamente é sobre a lei do progresso, né? A lei do progresso, ela é constante. Às vezes a gente nem percebe muito bem, né? A gente acha que não está havendo progresso, mas o que os espíritos nos dizem é que o progresso é constante. Ele é uma lei da natureza, né? Como toda lei da natureza, ele provém de Deus. Então não se pode deter a marcha do progresso. Ela muitas vezes é atrasada, prejudicada, mas nunca detida, né? O progresso é uma lei da natureza, né? Então, os seres, além de ter aquele instinto que nós falamos da lei de conservação, eles são impulsionados também pela lei do progresso, né? Então, há sempre essa evolução do princípio inteligente, né? Desde os reinos inferiores até chegar no ser humano, quando há individualização desse princípio inteligente, que o ser humano, o espírito se faz presente no ser humano e a inteligência realmente aflora, né? O domínio da inteligência. E com essa lei do progresso, a gente tem tanto o lado do progresso material, né, quanto do progresso moral. Sendo que os espíritos nos dizem que o progresso material, ele sempre vem antes, né? E muitas vezes o progresso moral demora um pouco para acompanhar essa evolução. Então a gente vê muitas vezes, né, à medida que o homem vai desenvolvendo a sua inteligência, ele vai se desenvolvendo materialmente, né, cientificamente, em várias áreas, mas muitas vezes o desenvolvimento, o progresso moral ainda está um pouco mais atrasado, né? Mas é somente a partir das vivências, das experiências, é que vamos conquistando realmente. Chega a um ponto que o indivíduo percebe que aquele caminho não está correto, aquilo não satisfaz, e ele se sente impulsionado a evoluir moralmente também, né? Então, nós vemos que essa lei do progresso, muitas vezes, ela é obstaculizada, né? E os espíritos nos dizem que
os principais obstáculos da lei do progresso são o orgulho e o egoísmo. Então, a gente já identifica aqui o orgulho e o egoísmo presente, muitas vezes, nesse como empecilho desse desenvolvimento moral do indivíduo, né? E nós vamos ver mais adiante que o orgulho e o egoísmo também estão na origem desse sentimento da raiva. Então, a gente já vê também que, muitas vezes, esse sentimento da raiva ele está atrelado ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, né? Porque se no início, né, da existência, a agressividade, a raiva, ela é exteriorizada por essas questões mais instintivas da sobrevivência, da procriação, do territorialismo, à medida que o ser humano desenvolve-se, ele passa a ter questões mais complexas, né, devido ao seu desenvolvimento material, e sendo que aí ele vai ter outras questões. Aí vai vir a disputa pelas questões materiais, pelo poder, até mesmo pelo conhecimento, né? Existe o orgulho oriundo do conhecimento também, a vaidade pelo conhecimento, como há, né, o orgulho e o egoísmo aí em vários aspectos da vida humana, né, que a gente vê na nossa sociedade. Então, eu trouxe aqui duas questões também, que vou compartilhar aqui com vocês, que exemplificam bem o que a gente está falando. Então, está lá na questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E a resposta dos espíritos: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Embora muitas vezes a gente nem perceba, muitas vezes acha até que as coisas estão difíceis, que o ser humano não está avançando, o que os espíritos dizem para a gente? Não, que há sim, né? E que muitas vezes é preciso que a gente chegue ao excesso, chegue, né, aos abusos, né? E para corrigir, na correção desses abusos, desses excessos, é que a gente vai compreender a necessidade das reformas, né? Então, sempre que a gente está passando por um período difícil, né? Inclusive como esse que estamos passando agora, né? Períodos difíceis em todos, tanto no campo da saúde, como nas questões econômicas, né? Também, todos esses momentos difíceis, o ser humano, ao vencê-los, né? E ao coibir os abusos, muitas vezes, que são cometidos, ele acaba se impulsionando, né? Sendo impulsionado para frente, porque ele compreende a necessidade das reformas devido ao mal gerado por esses abusos, né? E aí, na questão 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos lá são taxativos: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incita o homem a empreender pesquisas que lhe esclareçam o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre. Mudará a proporção que o homem compreender melhor que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona. Mudará a proporção que o homem compreender melhor que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe infinitamente maior, infinitamente mais duradoura. A gente vê aí a questão da lei do progresso, né? E, principalmente, aí é bom a gente ressaltar essa questão dos obstáculos, né, ao progresso, né, que retardam muitas vezes o progresso moral. Os espíritos nos dizem aí que, na origem, sempre há o orgulho e o egoísmo, né? E a última dessas leis, né, que a gente está abordando aqui, não que seja a última, né, são outras leis, né, mas aqui nós estamos tratando dessas três
para nos auxiliar na compreensão do nosso tema de hoje, né, que é a raiva, nós vamos falar da lei de justiça, de amor e de caridade, né? A raiva, por ser um sentimento que nos torna agressivo, né, a gente já percebe que ela é contrária à lei de justiça, amor e caridade. Então, Kardec, na questão 886, lá do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E no início, né, dessa parte terceira do Livro dos Espíritos, que a gente está tratando aqui, na questão 648, os Espíritos nos dizem que essa lei de justiça, amor e caridade, ela é a mais importante, né, de todas as leis morais, porque é a mais importante porque faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então a gente vê, né, que o sentimento da raiva, a agressividade, né, a ira, a cólera, elas são contrárias à lei de justiça, amor e caridade, né, que nos incita sempre a perdoar, né, a amar ao nosso próximo, a amar uns aos outros, como dizia o nosso Mestre Jesus, né, e a gente vê que a raiva é um sentimento que vai, né, contrariamente a isso, né, ela nos prejudica, né, tanto no nosso progresso, e a gente já vê que nós devemos ter bastante atenção com esse sentimento, porque ele é contrário à lei de justiça, amor e caridade, né? Então, meus irmãos, passando ainda complementando essas questões que nós colocamos aqui, nós vamos lá para o livro A Gênese, no capítulo 3º, o bem e o mal, e que ele volta novamente a falar dessa questão do instinto, né? E também do orgulho, né? Do orgulho e do egoísmo. Então, aqui na Gênesis, o Kardec ele nos diz que todo ato maquinal ele é instintivo. E toda deliberação é inteligente. Então, sempre que nós agimos por instinto, agimos automaticamente, maquinalmente, então, como temos um acesso de raiva que agimos sem pensar, nós estamos agindo mais por instinto, muito mais do que, quase exclusivamente, do que tendo um ato pensado, uma reflexão. Então, nós temos que estar atento a isso, né? Então, vou compartilhar aqui também esse trecho da Gênesis, que é muito interessante. O item 10, lá desse capítulo 3. Estudando-se todas as paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outras se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência desenvolve, porque esta domina a matéria. E no item 12 ele diz aqui: todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Então ele diz que à medida que nós desenvolvemos a inteligência, né, que o ser humano, né, desenvolve sua inteligência, ele passa a agir sempre mais deliberadamente e os instintos vão se enfraquecendo à medida que a inteligência predomina. Sendo que isso não se dá, né, de uma hora para outra. A gente não deixa de agir por instinto e passa a agir exclusivamente por deliberação, por vontade raciocinada. Isso é paulatino, né? Isso vai acontecendo à medida que o indivíduo vai se desenvolvendo, que vai progredindo, que o espírito vai aprendendo e vai evoluindo. Então, a gente há determinados momentos, como o momento que estamos vivendo, né?
atualmente, no mundo de provas e expiações, no nosso atual nível evolutivo, nós temos ainda muito presente na gente esses instintos, né, vindos, né, da lei de conservação, que a gente já falou, né, estão lá nas raízes, né, desses impulsos instintivos, né, vindos da lei de conservação, e a gente também tem atos, logicamente, raciocinados, inteligentes, né, refletidos, deliberados, mas um e outro andam juntos. Chegará um momento que nós teremos atos, né, muito menos instintivos, mas no atual nível evolutivo que estamos ainda, somos muito movidos pelo instinto e por essas vivências, né, anteriores, muitas vezes violentas, de outras eras que ainda éramos embrutecidos, né, tudo isso ainda muito marcado na nossa consciência e muitas vezes isso aflora em nós. Então, quando a gente trata da raiva, dessa emoção da raiva, né, da cólera, a gente vê muito o afloramento desses instintos oriundos do instinto de conservação, né? É o que Kardec nos diz aqui no livro A Gênese. E não diferente disso, né, a gente encontra também no Evangelho segundo o Espiritismo algumas questões sobre essa questão da raiva, né, da cólera. Então, a gente estava vendo lá que muitas vezes nós agimos, temos acessos de raiva, de fúria, impulsionados por esses instintos, né? Por esses impulsos automáticos. E aí a gente se questiona, bom, se é assim, se é um ato mais instintivo, será que isso não devido a uma debilidade orgânica? Será que o indivíduo que é mais agressivo, ele não é assim por conta do corpo físico dele? Será que é uma questão meramente material? E a gente vê aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 9, que ele trata bem-aventurados que são brandos e pacíficos, né? E ele tem uma parte que trata da cólera, e tem algumas mensagens lá, principalmente uma de Hahnemann, né, que foi estada em Paris, em 1863, e uma de um espírito protetor em Bordeaux, em 1863. Eu trouxe aqui um trecho de cada uma para a gente ver. E aqui nessa de Hahnemann, ele nos dá aqui uma noção de que se há, muitas vezes, um componente físico, né, muitas vezes, realmente, essas reações de raiva, de cólera, né, elas são impulsionadas também por uma questão física, mas não é a parte física a preponderante, né? O espírito Hahnemann aqui nessa mensagem, ele nos diz que esses atos violentos, eles são muito mais do espírito, né? Vindos, como já dissemos, né, dessas experiências, dessas vivências que estão armazenadas na nossa consciência. E que o corpo físico pode ajudar a potencializar essas manifestações, mas elas não são preponderantemente a origem delas. Vamos ver aqui o que o Hahnemann trouxe nessa mensagem. Consta, como eu disse, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera e persuadir-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre passivo, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro será expansiva. Então, aqui, ele diz, né, claramente que o que prepondera é a natureza do espírito, né? A esterilização através do corpo físico do que já está na consciência daquele espírito. E que, logicamente, se há um corpo, né, ele diz aqui um corpo bilioso, né, um corpo propício às manifestações agressivas, né, ela vai ser expansiva, enquanto um espírito, né, violento num corpo, mesmo que um corpo que não tenha
essa característica de dar vazão essas manifestações de raiva, de agressividade, ela vai ser mais concentrada, né? Então, influencia mais do que prepondera é o espírito. Sabemos hoje, né, pela a luz da ciência, né, o espiritismo ele nos conclama sempre a andar junto com a ciência, né, que há questões neurológicas, há questões psicológicas, né, que quando estão presentes precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas paralelamente às questões morais e espirituais também, né? A segunda mensagem, como diz, é do espírito protetor, né? Em Bordeaux, 1863. E ele volta aqui também a falar da questão do orgulho, né? Vamos ler juntos aqui. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal, de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, como dissemos, né, contrária à lei de justiça, amor e caridade, e isso é um grande motivo para que a gente busque minimizar os efeitos da raiva na nossa vida, né? Interessante aqui também que ele nos diz que o orgulho, né, nos induz a julgarmos mais do que nós somos, né? Então, muitas vezes, o que a gente vê? Às vezes a gente sente raiva de uma pessoa até que está nos trazendo conselhos oportunos, observações oportunas, mas que a gente não suporta ouvir pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. A gente se sente ferido, né? Como nós dissemos lá no início, né? A raiva ela vem sempre de uma frustração. Então, muitas vezes a gente se sente, mesmo recebendo uma orientação condizente, a gente se sente diminuído, a gente se sente frustrado e a gente age, né, com raiva, né? Então, como dissemos também, a raiva, ela pode ser, o gatilho da raiva pode ser de várias origens, né? Aqui temos, muitas vezes, pessoas que o ponto fraco delas é o abandono, né? Então, muitas vezes ela está discutindo com uma pessoa, bastou outra pessoa virar as costas para ela, que aquilo detona um gatilho, um acesso de raiva, e ela nem se dá conta por quê, né? Muitas vezes, sempre ligadas a essas frustrações de orgulho e de egoísmo, né? E conforme dissemos que a gente vai evoluindo, né? A evolução material, né? Vão vindo outras, outras origens para essa raiva, né? Todas elas vindo do orgulho e do egoísmo. Então, meus irmãos, com base nisso nós vimos aqui, né? Extraído principalmente das obras fundamentais aqui, dentro do livro do Espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, e também da Gênese, que trouxemos alguns pequenos trechos aqui para a gente acompanhar juntos, a gente já tem aqui uma orientação para responder esse questionamento inicial nosso, né? Por que a raiva ainda toma conta de mim, né? Principalmente porque ainda somos muito orgulhosos, né? Muito egoístas, precisamos ainda melhorar, nos aperfeiçoarmos, né? Porque ainda não somos perfeitos, né? O nosso nível evolutivo ainda, além de trazer aquelas marcas do passado embrutecido que tivemos, dos instintos, né? Da lei de conservação ainda muito forte em nós, né? Os instintos agressivos, os impulsos violentos, temos também ainda, à medida que a nossa inteligência vai evoluindo, como ainda não adquirimos
um nível moral equivalente, temos ainda muito orgulho, egoísmo, paixões de todo tipo e questões que nos impulsionam a atos violentos, a prática de atos agressivos e de manifestar a raiva, né? Então, de tudo isso que a gente vê que, sendo a raiva contrária, né, à lei de justiça, amor e caridade, que ela faz mal, às vezes, às pessoas mais queridas, né? Às vezes, os que estão mais próximos são o alvo mais direto da nossa raiva, né, da nossa agressividade. Tudo isso é um motivo para a gente controlar a nossa raiva. E até, além dessas questões, a nossa questão da nossa própria preservação, que a raiva, como vimos, né, secretamos hormônios, substâncias do nosso corpo que são verdadeiros venenos, muitas vezes, né? Porque nos primórdios nós tínhamos uma injeção de adrenalina para uma reação de fuga, uma reação de luta, uma reação intensa. E nos dias de hoje, né, como já estamos numa sociedade já materialmente mais evoluída, esses, essas substâncias secretadas repetidamente no nosso organismo, sem que nós tenhamos uma necessidade física bruta, né, de, de luta e fuga, principalmente os instintos mais básicos, né, elas vão acabando por minando muitas vezes a nossa saúde. Então, além da questão da raiva, muitas vezes leva à depressão, às questões do pânico, né, e outras questões que a ciência já se debruça sobre elas, né? Então, devemos repetir aqui, né, que a gente está aqui nesse estudo, nosso objetivo é tratar disso à luz do Espiritismo, né, ver o que o Espiritismo nos traz de auxílio, mas o Espiritismo sempre nos conclama uma postura ativa, né, de análise, comparação da razão, e sempre que tivermos necessidade, né, devemos buscar também, se a nossa questão for física e psicológica, buscar, né, o tratamento de psicoterapia, auxílio da psicologia, da psiquiatria, quando se faça necessário. Não há mal nenhum nisso, né? E nós, como espíritas, né, temos que ter essa consciência, né, de que, paralelamente às questões espirituais, temos também que tratar das coisas materiais. E até mesmo nesse momento, né, se a gente percebe uma debilidade orgânica, nós temos que exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, a nossa humildade, exercer a nossa humildade também para perceber que precisamos de ajuda e buscar a ajuda apropriada, né? Nos meios que a ciência e a medicina já nos proporcionam, né? Então, meus amigos, diante disso, nós já sabemos, né, já chegamos aqui a um ponto que conseguimos entender por que a raiva ainda toma conta da gente, embora a gente não queira, né, nós espíritos, principalmente, estamos sempre buscando melhorar um pouquinho a cada dia, né? A gente sabe que é difícil, que o nosso desenvolvimento, né, não é o que a gente gostaria, mas a gente está sempre tentando, né? O espírita, a marca dele buscar melhorar, evoluir a cada dia, mas no estágio evolutivo que estamos, né, como tudo que vimos aqui, ainda temos muito esses instintos, além do orgulho e do egoísmo presentes em nós. E, diante disso, a gente deve buscar controlar essa raiva. Eu disse controlar não no sentido de represar, né? Porque todo sentimento que ele é represado, ele se transforma em alguma outra coisa, né? Então, a solução não é a gente fingir que a raiva não existe, né? Como o nosso título aqui, Por que a raiva ainda toma conta de mim, né? Então, a gente não deve fingir que essa raiva não existe. A gente deve olhar para ela, né? Deve ter a consciência de que ainda temos essa deficiência em nós e procurar controlá-la. Como eu disse, não represá-la, mas controlá-la, direcionarmos essa energia. Então, por a questão de analogia, nós podemos comparar, né, essa emoção, né,
como todas as emoções, né, elas precisam fluir. As emoções precisam fluir, elas não podem ser simplesmente represadas. As emoções, elas não podem ser nem represadas, nem exacerbadas, né? Então, a gente compara ao fluxo de um rio. Um rio, quando a gente represa ele abruptamente, o que vai acontecer? Ele vai provocar enchente, destruição de um lado e seca do outro. E, de outro modo, se a gente, aquele represamento a gente retira abruptamente, também vai vir aquela enxurrada que vai vir destruindo tudo, né? Então, com o sentimento da raiva também é assim. A gente não deve fingir que ele não existe, porque se a gente represar, no que essa raiva vai se transformar? Ela vai se transformar em mágoa, em ressentimento, em rancor, que também são muito prejudiciais, né? Tanto a nós como aos outros. E, de outro lado, se nós não podemos represar, também não podemos exacerbá-la, né? Não devemos dar vazão indiscriminadamente a esses acessos de raiva. Nós devemos sim direcionar essas energias, deixá-las fluir, direcionando essa energia que, como vimos, né, vem de uma lei natural e, como toda lei da natureza, provém de Deus. Essas energias, essas emoções têm a sua origem, em outras eras tiveram a sua utilidade. Hoje, como já estamos na era da razão, ela precisa ser trabalhada, nós precisamos desenvolver o nosso lado, né, da moralidade e da intelectualidade, controlando esses sentimentos, não deixando que eles nos dominem, né? Então, o que a gente pode fazer para, muito, logicamente, superficialmente, porque o tempo não nos permitiria nos estender mais, né? Já estamos terminando aqui o nosso tempo. Nós precisamos identificar esses gatilhos, né? Quando a gente tiver um acesso de raiva, quando a gente se sentir irritado em determinadas coisas, tentar identificar o gatilho, o que está me causando aquela raiva. Será que em algum momento eu estou me sentindo desprezado? Será que eu estou me sentindo inferiorizado por algum ato? Às vezes, comportamento de alguém, uma atitude, né, de outra pessoa. Sempre lembrando que muitas vezes esse sentimento tem mais a ver conosco, né, do que com o estímulo que está vindo de fora. Então, muitas vezes, esse estímulo apenas serve para detonar, né, aquele gatilho e fazer com que a gente extravase uma emoção que já está em nós. Então, a gente tem que buscar trazer essa emoção, né, identificar qual é o estímulo que está gerando essa emoção, para que a gente possa trazer isso para o nosso lado racional, né? E aí sim nós conseguirmos trabalhar essa emoção, né? A gente racionalmente vê, né? Até deu um tom de brincadeira no início, que quando meu time perde, eu sinto raiva, né? Então, um exemplo simples, mas que a gente é o que a gente está buscar a origem dessa raiva, né? Às vezes ela é um motivo fútil, às vezes é um motivo, muitas vezes, na maioria das vezes, um motivo mais complexo, um motivo emocional, né? Que precisa ser mais explorado, mas o caminho é que a gente racionalize, traga para o lado racional para descobrir a fonte dessa raiva, do gatilho dessa raiva, para a gente possa tentar direcionar essa energia de uma forma saudável, de forma que ela não fique represada e nem se torne uma fonte de agressão a nós e aos outros, né? Então, como a gente pode fazer isso? Um bom caminho é a gente tentar sempre dialogar com assertividade, né? A gente tentar dizer o que a gente está sentindo, né? Se a gente tem um estímulo que nos afeta de alguma forma, a gente tentar, por exemplo, quando for um parente, um cônjuge, uma pessoa próxima de nós, a gente tentar dialogar com assertividade, falar, né? Tentar falar calmamente, racionalmente, colocar, né, essas questões de uma forma assertiva, de forma que a gente elimine esse estímulo de raiva, a fonte dessa raiva, né? Muitas vezes basta apenas que a gente aprenda a dizer não, né? Muitas vezes a gente diz um sim querendo dizer não, e isso nos violenta, isso nos irrita, né? Isso é muito comum. Então, às vezes são coisas simples, né? Um diálogo assertivo, muitas vezes a gente
dizer não quando a gente não quer, né? E nas situações que permitem, né? Por exemplo, nas questões profissionais, muitas vezes a gente não tem como dizer não, né? Gostando ou não, a gente tem que fazer, mas muitas outras, nos outros ramos da nossa vida, nós podemos chegar ao meio termo, chegar a um acordo, e é preciso que a gente dialogue com assertividade, né? Então, devemos direcionar essas energias de uma forma útil, né? A nível físico, questões que ajudam a prática do esporte, o estudo, o trabalho, né? Essa competitividade, né, dos esportes, do próprio estudo, quando a gente busca alcançar objetivos maiores, o crescimento profissional também, essa energia, muitas vezes, ela vai ser direcionada para uma questão útil. Devemos buscar o desenvolvimento das nossas virtudes, principalmente da paciência, da mansidão, né? A doutrina espírita tem um farto material para nos ajudar nessa questão, né? Porque é uma doutrina que nos conclama sempre ao autoconhecimento, né? Então, temos as leituras edificantes, o livro espírita é um grande aliado, à medida que sintonizamos com questões vindas do plano espiritual, que nos engrandecem, e que muitas vezes, o tempo que nós estamos dedicados a uma leitura espírita edificante, a gente não está recebendo informações negativas, não está recebendo estímulos que nos incitam à raiva, né? A prece, a doutrina espírita nos ensina que é um instrumento de nos ligarmos ao Pai e à espiritualidade amiga, fonte de harmonia e de bênçãos infinitas. O passe espírita, onde recebemos os fluidos magnéticos do nosso companheiro encarnado que está ali aplicando passe, e também os fluidos espirituais dos companheiros espirituais também envolvidos nessa tarefa, ajudando a nos organizar, a nos equilibrar física, psíquica, espiritualmente. Temos nas casas espíritas o atendimento fraterno, quando o nosso coração estiver apertado, quando estivermos precisando, muitas vezes, dividir com alguém aquelas dificuldades, as casas espíritas têm sempre um atendimento fraterno disponível. Devemos recorrer, ter humildade, exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de buscar ajuda, como dissemos também, o atendimento fraterno é uma fonte de ajuda. E o trabalho no bem, né, meus irmãos? O trabalho no bem, a prática da caridade. Quando nós trabalhamos no bem, a gente sente uma alegria interior que vem de dentro de nós. Quando a gente se depara com a dor do próximo, a nossa dor muitas vezes se torna pequena. Então, o trabalho no bem é uma fonte também de direcionar essas energias, né? Bom, meus irmãos, chegando ao final, eu deixo aqui para vocês a palavra do nosso Mestre Jesus. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São palavras do Sermão do Monte, estão lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e que Jesus aqui nos diz que os brandos possuirão a terra. Hoje os violentos, os agressivos, ainda dominam a maioria dos postos na terra, mas chegará o tempo quando nosso planeta, nossa sociedade se desenvolver moralmente, os brandos possuirão a terra. É isso que Jesus nos ensina. E bem-aventurados os pacíficos serão chamados filhos de Deus. É dos pacíficos também as esferas superiores, sincronizados com os bons espíritos, são mansos, são pacíficos, são fraternos, são direcionados ao trabalho do bem. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência. Foi muito bom estar com vocês aqui novamente. Desejo muita paz e saúde a todos. E a nossa prece final será em forma de poesia. Uma poesia que trago aqui para vocês, que é de autoria de Maria Dolores, Espírito Maria Dolores, vinda por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa poesia está no livro Poetas Redivivos, né?
Esse livro são autores espirituais diversos, mas essa especificamente é de Maria Dolores. Ela diz assim, meus irmãos: não digas, coração, que Deus não tem necessidade do teu abraço amigo, quando Deus ama, serve e anda contigo para a glória do bem. Contempla em torno a imensa caravana de que vais lado a lado, e o caminho empedrado em névoa espessa da tristeza humana. Deus aguarda o alimento que ainda hoje te sobe, para atender ao prato humilde e pobre dos irmãos em penúria e sofrimento. Deus espera de ti, ainda agora talvez, a roupa que largaste em desuso ou fastio, para vestir quem sofre a tiritar de frio entre angústia e nudez. Deus conta receber-te a dádiva sem nome, que quase nada ou pouco expressa embora, para dar pão e leite à orfandade que chora e esmorece de fome. Deus te pede a bondade oculta e santa, a suportar com ele as lutas do caminho, injúria, lodo, fel, vinagre e espinho, para que o bem de todos se garanta. Deus espera por ti, para sanar o caos provocado onde pises, pelos irmãos rebeldes e infelizes que chamamos por maus. Deus te reclama a voz generosa e serena, com que falas de paz, tolerância e perdão, a fim de remover a escuridão da cólera em que o mundo se envenena. Seja agora ou depois, seja aqui, seja ali, onde enxergue sinais de dor alheia, onde a esperança morre e onde a fé bruxuleia, Deus precisa de ti. Por isso, quando o bem por ti se aperfeiçoe, embora o mal te fira, espanque, estrague, diz o irmão a que apoias: Deus te pague, Deus te ajude e abençoe. Muita paz, meus irmãos.